coisa, pessoal, que a gente trabalha muito é a análise das raízes conhecendo o discriminante delta, ok? A gente sabe que o discriminante delta tem uma fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Quando eu calculo esse discriminante delta, eu já sei exatamente como serão as raízes. Eu consigo fazer uma leitura prévia de como serão as raízes. E quando a gente resolve uma equação, a gente tem três possibilidades. Qualquer equação, né? Principalmente a equação de segundo grau. Equação de segundo grau, a gente já sabe que é de grau 2, então a gente pode ter até duas raízes. Até duas. Mas pode ser uma, né? Que a gente fala que elas são duas, porém iguais. Pode ser duas distintas, diferentes. Ou pode também não haver raiz real. Então a equação do segundo grau tem duas possibilidades. Desculpa, tem três possibilidades. Ter duas raízes reais iguais, ter duas raízes reais e diferentes, distintas, ou também pode não ter raízes reais. E como que eu faço essa leitura? Eu faço essa leitura em cima do discriminante delta. Por exemplo, quando o meu delta for um número negativo, né? Menos 4, menos 5, menos 2, qualquer número negativo, não importa o valor, o importante é se ele for negativo. O que vai acontecer? Se o delta for negativo, gente, a equação não tem raiz real. A equação não tem raízes reais. Toda vez que o delta for negativo, você pode até parar a resolução. Estava resolvendo uma equação para achar as raízes. O delta é negativo? Parou. Graças a Deus, sem nem continuar. A solução qual é? Vazia. Aí você escreve assim, solução vazia. Sempre que o delta for negativo, não precisa continuar. Ou você faz isso aqui, ó. Ou solução, isso aqui. Pode colocar esse símbolo aqui dentro, não, senão está errado. Ou assim ou assim. Toda vez que o delta for negativo. Por quê, gente? Porque quando você chega lá na forma de Bhaskara para resolver, você coloca assim, x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Se ele for negativo, como que você vai extrair raiz? Não tem como. Por isso não existe. Beleza? Agora, sempre que eu resolvo uma equação e o delta é zero, isso aqui vai acontecer toda vez que o trinômio for quadrado perfeito. Ok? Trinômio do segundo grau, se ele for quadrado perfeito, sempre o delta vai ser nulo. Sempre igual a zero. Então o que acontece quando o delta for igual a zero? A equação vai ter duas raízes reais e iguais. Sempre que o delta for zero, tipo, se for a raiz for 2, é 2 e 2. Só que na hora da solução eu coloco uma vez só. Ok? Tipo que isso aqui, o x menos 2 ao quadrado igual a zero. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu resolvo isso aqui? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Se você resolver o delta aqui, o delta vai ser zero. E qual será as raízes aqui? A raiz aqui vai ser 2. Ok? Por quê? O que é x menos 2 ao quadrado? É x menos 2 e é x menos 2. Então são duas raízes e elas são iguais a 2. Na hora de colocar a solução, eu vou colocar só o número 2 uma vez. Não vou colocar 2,2, o 2 duas vezes. Eu vou colocar uma vez só. Isso vai ser sempre desse tipo aqui, ó. Toda vez que for trinômio quadrado perfeito, o delta é nulo. Correto? Significa que são duas raízes, porém elas são iguais. Eu posso falar que é uma raiz dupla, né? Uma raiz de multiplicidade de 2. E a terceira hipótese é quando o delta for um número negativo. Desculpa, quando o delta for um número positivo maior que zero. Qualquer número positivo maior que zero. Aí o que vai acontecer? A equação vai ter duas raízes reais e distintas. E diferentes. E distintas. Beleza? Então, é as três situações para o estudo das raízes. Delta menor, delta igual e delta maior. Beleza? É as três situações que pode acontecer. Vou aproveitar aqui, gente, e vou começar a falar também soma e produto das raízes. Aproveitar o vídeo. Soma e produto das raízes. Nós já sabemos
que as raízes eu posso escrever genericamente assim, ó. A primeira raiz é menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a, né? É a primeira raiz. A segunda raiz, que é o x2, eu vou falar que é menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então tá aí as duas raízes. Aqui eu usei o mais, aqui eu usei o menos. Normal. Beleza? Trabalhando com essas duas raízes aqui, eu chego numa fórmula da soma e do produto. Beleza? Então eu vou apagar a parte de cima aqui. Se vocês quiserem, vocês podem voltar o vídeo aí, né? Para fazer alguma anotação, alguma coisa aí. Então vamos lá. Eu vou fazer a soma das raízes. Soma das raízes. O que é soma, gente? Eu vou falar que a soma é S. É o x1 mais o x2. X' mais o x duas linhas. Então vamos somar isso aqui para a gente chegar numa forma. Menos b mais a raiz de delta dividido por 2a mais menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Beleza? O que a gente faz, gente, quando os denominadores são iguais? Né? Quando é diferente, a gente calcula MC. Mas quando são iguais, a gente conserva os denominadores. Eu vou conservar o 2a e vou resolver a parte de cima. Menos b mais a raiz quadrada de delta. Mais vezes menos vai continuar a mesma coisa, né? Menos b menos a raiz quadrada de delta. Não é isso que a gente faz? Quando os denominadores são iguais. Agora, eu vou resolver esse mais raiz de delta com esse menos raiz de delta. Eu vou cancelar. Vai sobrar menos 1b com menos 1b, menos 2b dividido por 2a. Você vai simplificar esse 2 com esse 2. Então você vai descobrir que a soma das raízes é menos b dividido por a. Por isso que eu dei a solução lá na hora para vocês, lá, lembra? Se o a for 1, a soma das raízes vai ser menos b. Por isso que eu falei que a soma é o oposto do coeficiente b. Se o b for positivo, a soma tem que dar negativo. Se o b for negativo, a soma tem que dar positivo. Lembra que eu falei? É por causa dessa formulazinha aqui, quando a for 1. E vou fazer a mesma coisa para o produto das raízes. Produto das raízes. Mesmo esquema. Então vamos lá. Produto das raízes. O que é produto? É multiplicar. É a primeira raiz vezes a segunda raiz. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. Menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. Agora é vezes, ó. Menos b menos b menos, né? A segunda raiz é negativo, menos a raiz de delta dividido por 2a. E vamos resolver isso aqui. Agora, se quiser, pode colocar até um parênteses aqui para enxergar um detalhezinho melhor. Ó. Observe que o primeiro membro aqui, o primeiro termo desse aqui é igual ao primeiro termo. O segundo termo é igual ao segundo daqui. Um sinal é de mais, o outro sinal é de menos. Então, isso aqui é a forma fatorada de uma diferença de dois quadrados. Como que eu resolvo, gente? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Correto? Dividido. Porque é multiplicação, né? Quem quiser fazer termo a termo também pode. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. E vou multiplicar embaixo. 2a vezes 2a vai dar 4a elevado ao quadrado. Correto? Menos b elevado ao quadrado, pessoal, vai dar b ao quadrado. E menos delta, menos a raiz quadrada de delta elevado ao quadrado, você pode simplificar. Por quê? Porque o índice é igual ao expoente. Né? Porque se eu for colocar aqui 1 vezes 2, 2 vem para dentro. Então já vou fazer direto. Então vai dar menos delta dividido por 4a ao quadrado. Então vai ficar b ao quadrado menos, vou abrir um parênteses, no lugar do discriminante delta eu vou colocar. O que é o delta, gente? b ao quadrado menos 4ac. Isso tudo dividido por 4a ao quadrado. Beleza?
Vou apagar para a gente continuar, né? Qualquer coisa pode voltar aí. Então, continuando, fica b elevado ao quadrado. Esse sinalzinho de menos vai mudar tudo aqui dentro. Aí vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac. Ok? Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Troquei o sinal. Dividido por 4a ao quadrado. Então, vamos lá. b ao quadrado menos b ao quadrado vai dar zero. Então, posso cancelar. Sobrou 4ac dividido por 4a ao quadrado. Você vai simplificar esse 4 com esse 4, vai dar 1, vai dar 1. Vou cortar esse a com esse ao quadrado aqui, porque quando eu falo a ao quadrado é a vezes a, estou cortando o a de cima com o a de baixo, vai sobrar 1 aqui, porque a ao quadrado é a vezes a. Então a forma do produto é c sobre a. Por isso que eu falei, quando a for 1, o produto é c, o produto das raízes. Então aquele macete que eu uso para enxergar as raízes de uma forma rápida é por causa disso aqui. Então, resumindo, a soma das raízes x1 mais x2 menos b sobre a. Produto das raízes x1 vezes x2, c sobre a. Resumindo, é isso aqui, a prova está aí. Correto? Por isso que eu faço aquele esqueminha lá de achar as raízes rapidamente. Então é isso que eu precisava passar para vocês, pessoal. Beleza? Sobre a equação de segundo grau. Agora, vou fazer um exemplo, vou voltar com um exemplo para vocês aí, para a gente depois resolver exercícios. Tranquilo? Vou passar uns exemplos aí para vocês.